Tem uma coisa que Jesus ensinou há mais de 2000 anos e que a ciência só agora começou a entender. Um princípio escondido nas entrelinhas. Uma verdade codificada em parábolas, mas que pode mudar tudo na sua vida. A pergunta é, por que a gente ignorou isso por tanto tempo? Talvez porque não era gritante, não era espetacular, não era fácil, era sutil. E justamente por isso, poderoso. Jesus nunca deu respostas prontas. Ele contava histórias, usava metáforas, porque ele sabia. Nada muda até você mudar por dentro. E essas histórias eram chaves que abrem portas dentro da sua consciência. Hoje, a neurociência confirma. Metáforas ativam o inconsciente, mudam comportamento, transformam identidades. Você entendeu o que isso significa? Que enquanto você busca por fórmulas e respostas externas, o verdadeiro código da transformação está escondido dentro das histórias que você nunca parou para escutar direito. Jesus falava com símbolos porque símbolos falam direto com o que você tenta esconder até de si mesmo. Ele não queria mudar seu comportamento pela força, queria expandir sua consciência pelo entendimento. E aí, quando ele dizia, o reino de Deus está dentro de você, ele não estava te mandando procurar um lugar, estava te mostrando um estado, um nível de percepção onde você para de reagir à realidade e começa a co-criar a sua experiência. A física quântica hoje explica: o mundo que você vê lá fora responde ao mundo que vibra dentro de você. Você acha que enxerga a realidade, mas enxerga é seu estado emocional projetado. O que você chama de mundo é só espelho, reflexo, feedback vibracional da sua mente. E aí entra o ponto cego. Você tenta mudar sua vida, mas sem mudar sua vibração. Tenta mudar seus resultados, mas sem curar suas feridas. Tenta controlar o que está fora, porque ainda não olhou para dentro. E Jesus sabia disso. Por isso ele não dizia, pare de errar. Ele dizia, vai e não peques mais. Porque ele sabia, pecado não era sobre certo ou errado. Era sobre repetir um padrão que te destrói por dentro. Era agir no piloto automático. Era rodar o mesmo código emocional todo santo dia. A ciência hoje chama isso de loop neural, ou melhor, comportamento condicionado. Você sente, pensa, age e reforça o mesmo circuito. Mas aí vem a beleza. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, ou seja, dá para reprogramar, dá para mudar o padrão. Mas precisa consciência, precisa ruptura. Jesus sabia que o caminho da cura era interno, por isso ele dizia, tua fé te curou. Não era mágica, era alinhamento, era coerência. E hoje a ciência prova. Pensamentos criam substâncias químicas, crenças viram hormônios, emoções alteram o sistema imunológico. Você adoece ou se cura a partir da frequência que sustenta por dentro. Você é vibração antes de ser matéria. Você é energia antes de ser história. Jesus operava nesse nível. Você ainda vive no raso. Agora pensa comigo. Se fé cura, se metáfora transforma, se o que você sente define o que você vive, então por que você ainda tenta mudar só pelo esforço? Por que insiste em repetir afirmações sem mudar sua emoção? Por que finge gratidão, mas por dentro só sente medo? Jesus não queria sua performance, queria sua verdade. E por isso ele dizia, não acumuleis tesouros na terra. Porque o apego é prisão vibracional, apego ao controle, apego à imagem, apego à segurança. Mas a ciência hoje mostra, o que você se recusa a soltar é o que te mantém preso. Você não sofre pelo que perdeu, sofre porque não aceita soltar o que já acabou dentro. E assim você se aprisiona em versões antigas de si mesmo, em relacionamentos vencidos, em ideias ultrapassadas, em hábitos que já não cabem na sua pele nova. E quanto mais se prende a isso, mais o corpo sofre, mais a alma grita, mais a vida trava. Jesus chamava isso de libertação. Hoje a psicologia chama de desapego consciente. Soltar não é perder, soltar é abrir espaço. E nesse espaço nasce algo que Jesus também falava o tempo todo, o amor. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas olha o detalhe que ninguém vê. Como a ti mesmo. Você se ama ou apenas se tolera? Você se escuta ou só se cobra? Você se acolhe ou só se exige? Porque amor verdadeiro, aquele que transforma sua vibração, começa dentro. E hoje, neurociência, física quântica e psicologia dizem a mesma coisa. Amor é tecnologia.
O amor verdadeiro harmoniza seu corpo, expande sua consciência. Ele cria coerência vibracional com o mundo. Quando você ama de verdade, seu campo energético muda, seu cérebro se reorganiza, seu sistema imune se fortalece, seu magnetismo se eleva. Amar é alinhar com o Criador. Mas não é amar com carência, é amar com presença. E esse amor não vem do ego, porque o ego quer controlar, quer segurança, quer garantir a própria sobrevivência. Mas Jesus avisava: quem quiser salvar a própria vida, a perderá. O que ele queria dizer? Que se você vive em modo defesa, você nunca vive de verdade. Você sobrevive, você repete, você se protege tanto que nem sente mais. E aí a alma adoece, porque ela veio para viver, não para se esconder. Jesus falava de transcendência, de ir além do eu ferido, além da narrativa de dor, de se entregar e viver de verdade. E agora, depois de tudo isso, a pergunta volta: você está pronto para viver o que Jesus realmente ensinou? Não o Jesus das imagens, dos templos, da tradição repetida sem consciência, mas o Jesus do mistério, do código vibracional, da cura interior. Porque a verdade é que seu estado interno cria sua realidade. Amor é força biológica e espiritual. Perdoar é medicina. Consciência transforma. Jesus nunca falou por religião, ele falava por sabedoria, por frequência. E agora você sabe, toda vez que você muda dentro, o mundo muda fora. Toda vez que você solta o passado, o presente floresce. Toda vez que você se alinha com o amor, o impossível se reorganiza. Mas saber não basta. A consciência exige prática. A fé exige entrega. E talvez seja por isso que tanta gente desiste. Porque espera milagres sem transformação. Quer alívio sem mergulho. Quer respostas sem silêncio. Mas Jesus avisava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que conhecer a verdade dói, porque ela rasga as ilusões que você construiu para se proteger. A verdade confronta, mas também cura, porque quando você aceita ver, você começa a escolher diferente. E essa é a grande chave. Consciência gera escolha. Escolha gera liberdade. Você não muda sua vida num estalo. Você muda quando decide viver com presença. Quando aprende a sentir o que evita. Quando aprende a perdoar o que te prende. Quando aprende a amar mesmo sem garantia de retorno. Esse é o caminho. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E é exatamente por isso que funciona. Mas antes de terminar, preciso te lembrar de uma coisa. Nada disso vai funcionar se você ainda estiver tentando viver com a mente desconectada do coração. Porque a chave de tudo, e Jesus sabia disso, é a coerência. Coerência entre o que você pensa, sente e faz. E isso não se aprende com livros, se ativa com prática, com presença, com um silêncio profundo que te coloca em contato com a parte mais verdadeira de você. Jesus ia para o deserto, para o monte, se afastava da multidão. Não era para fugir do mundo, era para ouvir o mundo interior. A oração que cura não é a que pede, é a que alinha. É quando sua energia se ajusta ao amor, ao perdão, ao agora. E nesse estado, tudo muda. Você começa a perceber que os sinais sempre estiveram ali, mas você estava distraído demais para notar. Precisa escolher sentir de verdade. E sentir, de verdade, muda tudo. Se esse vídeo tocou você em algum lugar profundo, curte, comenta uma palavra de ativação aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa escutar isso. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos que misturam ciência, espiritualidade e verdade emocional. E lembra, você não veio parar aqui por acaso. Você está despertando. Bem-vindo de volta para casa.